Olá, eu sou Mário Davi Barbosa, mestrando em Teoria e História do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Estou aqui hoje no âmbito da segunda mostra de pesquisas sobre violências domésticas contra as mulheres para apresentar o meu trabalho intitulado Governo da Casa e Jurisdição Privada, Violências Domésticas e Poder Patriarcal no Brasil oitocentista. No ano de 2006, o Brasil promulgou a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, objetivando estabelecer medidas de proteção e punição de violências cometidas contra mulheres no âmbito doméstico. Sob o termo violências domésticas, se estabeleceu um inovador modelo de tutela dos direitos baseado no gênero feminino, contra uma série de condutas cujo principal agente da ação é o homem. Esta lei pode ser compreendida em termos históricos como uma importante ruptura da forma como o Estado brasileiro historicamente tratou as violências ocorridas no âmbito doméstico, ao passo que remodelou importantes engrenagens jurídicas que eram permissivas com práticas de violências que vitimavam as mulheres. O presente estudo, portanto, se insere na história do direito, com ênfase na história penal, e visa estabelecer os alcances do que se entendiam como poderes paternos no âmbito doméstico e as formas de violências praticadas contra mulheres e que, de certa forma, ou eram legitimadas pelo direito ou recebiam pouca possibilidade de interferência do direito estatal com vistas a cessar ou inibir a vitimação de mulheres. Para tanto, no campo metodológico, nos valemos do conceito de o penal, adotado pelo historiador do direito italiano, Mario Sbricoli. Para este, a expressão o penal busca exprimir não somente o que entendemos como o direito e o processo penal em si, seus sistemas normativos e de garantias legais, querendo também apontar para outras manifestações informais do controle punitivo em dada sociedade. Nesse sentido, a importância de estudar o âmbito doméstico em termos históricos, como um espaço de desenvolvimento legítimo da violência patriarcal. Jean Bodin, um importante teórico e jurista francês, no seu primeiro dos 6 livros sobre a República, logo no início da obra define: República é um governo de vários lares e que lhes é comum como poder soberano. Para este importante teórico, que se preocupou com o conceito de soberania, o reconhecimento da família era um aspecto fundamental para a delimitação do poder soberano. Ainda segundo Bodin, lar é um reto governo de vários súditos sob a obediência de um chefe de família e de tudo aquilo que lhe é próprio. A família é a verdadeira fonte e origem de toda a República e o principal membro desta. Estas duas passagens desse jurista francês conseguem exprimir a representação de um poder e o âmbito de sua extensão. Em outras palavras, a soberania tinha a sua origem e metáfora na família patriarcal. E o seu soberano era o próprio chefe de família, ou mais conhecido pelos juristas em geral como o pater-famílias, essa figura mitológica do direito que nos percorre até hoje. Essa fórmula não foi criada pelo teórico francês. Ela é um aspecto de longa duração que percorre o imaginário jurídico social, pelo menos desde a Grécia Antiga, passando por Roma, ultrapassando a Idade Média e chegando até a modernidade. Na obra política, por exemplo, de Aristóteles, também se retiram os fundamentos do poder doméstico do chefe de família e a sua representação imagética. A família, para Aristóteles, seria a representação do núcleo principal da sociedade natural, da polis, representada pelo homem e mulher, filhos, inclusive pelos escravos. O poder de sujeição do homem se dava em relação à mulher, aos filhos e todos os demais membros da extensão familiar. As aldeias, sociedades, cidades e a própria república, compreendida como um poder político formado por diversas famílias, eram compreendidas como um corpo orgânico, com distinção de poderes harmônicos e desiguais.
entre cada órgão ou membro. O poder do pater familias, o poder do homem, portanto, era compreendido como algo natural e que deveria ser respeitado por todos aqueles que estivessem sobre a sua submissão. O governo doméstico, para Aristóteles, seria exercido, portanto, pelo chefe de família, cuja constituição se dava pelos sujeitos livres e escravos. O poder dos senhores para com os escravos seria despótico, do homem para com a mulher, marital, dos pais para com os filhos, paternal. A oeconomia aristotélica cristalizava o governo do mundo doméstico. A oikos é um termo de origem em grego que significa casa, ou próprio ambiente doméstico ou familiar. Portanto, oeconomia ou oeconomia significa o governo doméstico, ou seja, o governo da casa, e mais à frente, o governo da vida privada. Dentro desta cosmologia teológica, que vai desde a filosofia aristotélica até a modernidade, se insere um aspecto fundamental a ser debatido neste trabalho, qual seja os poderes e prerrogativas dos chefes de família que compreendem o domínio e sujeição dos membros familiares no âmbito da construção do direito português, do antigo regime, e da cultura do ius comune de forma mais ampla e que vão reverberar na cultura jurídica brasileira. Importa aqui delimitar uma das prerrogativas inerentes ao poder paterno, qual seja a punição dos membros da família. A punição no contexto doméstico representava uma prerrogativa do senhor, do pater familias, que a exercia por meio de um exclusivo poder de castigar o membro subalterno. É o que hoje se compreende como direito de castigar. Os castigos deveriam exercer as funções de punição e disciplinamento das condutas e dos deveres recíprocos no âmbito da economia da casa. Governar a casa, portanto, significava também punir, castigar os seus membros. É importante dizer que tanto a filosofia como a teologia moral e o direito português de antigo regime que o Brasil guardará em sua cultura jurídica, vão defender e legitimar a violência doméstica cometida pelo pai em todos os membros da família. Aqui, portanto, cabe dizer que caberia ao pai castigar a mulher em caso de descumprimento dos deveres maritais e inclusive dos deveres familiares, castigar as filhas e os filhos de modo geral, e também castigar os escravos. O direito português de antigo regime e essa cultura jurídica que foi constituída a partir do direito colonial brasileiro, portanto, davam uma grande malha de legitimidade a esse sujeito de exercer a violência legítima sobre todos os membros da família. Portanto, no âmbito jurídico, falar em violências domésticas é preciso atentar para esse âmbito doméstico, o âmbito da casa, do governo da casa, que era uma prerrogativa específica e privativa dos chefes de família, que tinham poderes que não poderiam ser limitados pelo direito real, no âmbito do direito colonial brasileiro, e mais à frente, no século XIX, pelo poder real português, pelo poder real do Império Brasileiro. Aqui, no século XIX, nós vamos ter a figura que representará uma ruptura para o direito penal brasileiro, que é o Código Criminal de 1830. Entretanto, a gente precisa olhar mais pelas continuidades. O próprio Código Criminal de 1830, ele guarda algumas prerrogativas do pai de castigar os membros da família. Então, o pai poderia castigar os filhos, os escravos e, no âmbito do direito civil geral, também as mulheres. Portanto, falar em violências domésticas no século XIX é pensar nas rupturas, mas também nas continuidades do poder desse sujeito, dessa figura jurídica, que ainda hoje persiste em continuar, como o poder do homem, o poder patriarcal que constitui as bases fundamentais da sociedade brasileira.